vamos dar início ao Fórum de Interdisciplinaridade do mês de setembro, com uma imensa satisfação de conosco o professor Luiz Bevilacqua, foi reitor da Universidade Federal do ABC, professor da UFRJ, ligado à PUC, teve um papel enorme na criação dos que nós temos de importante para a interdisciplinaridade da CAPES, de área. É uma pessoa que tem uma experiência que certamente enriquece muito aqui a nossa comunidade hoje. E através dos seus escritos, professor, que a gente tem muitas vezes debatido, vem enriquecendo há algum tempo. E o professor Luiz, além de participar do fórum, está participando das visitas aos grupos que hoje detêm o recurso e bolsas do edital Praias, que é o edital para promover a interação entre os saberes. E já agora à tarde foi uma tarde, eu considero muito interessante, junto com o professor Luiz, a gente já fez uma série de experiências muito interessantes, debatendo e discutindo com esses grupos. Então, eu vou de imediato seguir adiante, mas antes gostaria de agradecer aqui a presença da nossa pró-reitora de graduação, a professora Magda, dizer que a Cátia acabou de falar, o professor Jorge deveria vir, infelizmente no último momento não vai poder estar aqui, mas agradecer a presença de todos aqui. Então, passar a palavra de imediato ao professor Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Eu tenho muito prazer de estar aqui para discutir com todos os professores aqui, estudantes, do Rio Grande do Sul, e apresentar um pouco o que eu, com alguns colegas, temos pensado sobre o futuro da Universidade Brasileira, com uma especial atenção sobre essa convergência disciplinar que está acontecendo. Então, eu queria vou apresentar algumas ideias gerais e, em particular, olhar um pouco sobre a experiência no FABC, porque uma coisa é a gente falar teoricamente, e outra coisa é mostrar uma organização com as dificuldades que elas apresentam. Então, o título ele sugere o seguinte: nós estamos vivendo um mundo de tecnologia está extremamente acelerado, dentro da área de conhecimento, e nós não podemos ter as mesmas soluções que tiveram no passado. E o Brasil tem chance até com relação a outros países de avançar nessa nova perspectiva. Então, essa aqui é a ideia principal, e eu queria começar dizendo que nós vivemos distintamente hoje numa época de choque cultural. Fala-se muito a época do conhecimento. Estamos numa era do conhecimento, porque hoje a cada produto se agrega o conhecimento, isso tem valor. Certamente um laptop hoje, ele agrega uma quantidade enorme de conhecimento, que é diferente das commodities. Então, isso é um número que nós vivemos, e a aceleração tem sido extremamente importante e ela nos está atropelando. Esse choque, no sentido estrito, como eu vou falar, fazer uma metáfora, eu acho que é bastante interessante. Então, eu imagino que são três grandes colunas que permitiram nós chegarmos onde nós estamos até hoje. Meados do século passado, uma delas é a capacidade de observação, tanto no microcosmos como no macroscópio. Eu tenho alguns slides em inglês, desculpe, eu misturei, porque para não ficar traduzido, eu não estava com muito tempo de achar muito bom. Então, o microcosmos, hoje, fotografa-se um átomo, e fotografa-se também o macrocosmos, essas colunas da criação do chão. Então, a nossa instrumentação, ela avançou de tal forma que a observação que nós somos capazes de fazer hoje, nos dá uma quantidade de informação que dá essa alavancagem tremenda da
da ciência que nós temos hoje. Mas não só apenas isso, mas também a capacidade de fazer computação. Essa talvez seja mais extraordinária. Quer dizer, eu, quando me formei, fazia conta com régua de cálculo, uma reguinha que fazia esse conta. Quando eu fui para a Copa, em 1967, inaugurou-se um grande evento, a instalação do IBM 1130. O IBM 1130 tinha 32K de memória, era uma sala mais ou menos desse tamanho. E naquela época a gente disse, puxa, nós podemos fazer contas espetaculares, eu posso resolver um sistema de 200 equações, que coisa fantástica. A gente fazia na mão 4 ou 5, agora são 200. E a ideia na época, disse, não se entusiasme muito não, porque isso vai crescer, daqui a 15 anos depois vai parar. A computação não vai crescer assim como vocês pensam, mas só que cresceu sim, e continua crescendo. Continua crescendo e de tal forma que não se tem perspectiva até hoje de onde isso vai parar. Então, hoje, procura-se fazer tipos de computadores que reproduzem, replicam o cérebro de um inseto. Essa é a perspectiva. Então, capacidade de observação e computação nos levaram a essa revolução que nós temos hoje. E essa revolução é enorme, porque apenas alguns exemplos, vai se amar. Às vezes a gente tem que parar para pensar um pouquinho. A minha avó, ela disse que ia nas ruas acender lampião com uma tocha assim. Hoje, a gente está em Marte. Quando eu era estudante no colégio, ir a Marte era uma aventura do universo, que acontece aqui. Hoje nós estamos vivendo isso. As áreas de medicina, por exemplo, esse aqui é um exemplo que eu vou citar, são essas impressoras tridimensionais, que todo mundo sabe, que é capaz de fazer coisas como essa. Então, para a gente ter uma ideia de como as coisas avançam, um engenheiro que se formou há 7, 8 anos atrás não tinha conhecimento disso. Então, ele se formou há 7, 8 anos atrás e hoje ele está diante de um problema que ele não aprendeu no curso dele. Então, isso conta para a gente examinar qual é o tipo de educação que nós vamos dar. Isso em todas as áreas. Engenharia, essas áreas de nanotecnologia, tanto nas áreas biomédicas, como hoje tem avançado na Universidade do Mar, sobre isso, toda a multimídia, acesso à informação, etc. Bom, então, vamos novamente voltar a considerar o seguinte: é um choque cultural. O que eu vou levar para vocês até agora é que nós estamos vivendo uma época de choque cultural e exemplos não faltam. Quer dizer, na área médica, então, os estudantes que terminam medicina hoje não sabem o que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, células próprias, tantas outras avanços que vão acontecer. Isso é uma onda de choque. Bom, então eu pensei no seguinte: isso aí é uma onda de choque, tecnicamente. Uma onda do mar é tecnicamente uma onda de choque. E o que acontece numa onda de choque? Acontece numa onda de choque, a gente não nada, a gente surfa. Isso não é brincadeira, porque veja o seguinte: em águas calmas, a gente consegue nadar. Numa onda de choque, que é isso aí, não se nada. Não é inventar um novo estilo de natação. É uma nova técnica, uma coisa completamente diferente. Então, essa metáfora eu quero levar também para esse choque cultural. Diante das grandes mudanças que nós temos hoje, no nosso mundo técnico, científico, artístico, tecnológico, não é adaptar a universidade com pequenas mudanças de currículo, de disciplinas, para enfrentar esse novo mundo. Isso não adianta. Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: bom, para fazer uma escalada numa onda de choque como essa, nós vamos aprender a fazer um estilo de break, um estilo de crawl, um estilo de não sei o quê. Não adianta, nenhum desses estilos é adaptável, tem que ser uma coisa diferente. Então, eu quero chamar muita atenção sobre isso, porque muitas vezes a gente vai dizer, bom, vamos reformar as universidades para que elas estejam mais adequadas aos tempos em que a gente vive. Então, faz pequenas modificações, não adianta.
tem que ser muita modificação. Bom. E o que é que nós podemos dizer a esse respeito? Bom, em primeiro lugar, a correção tradicional da universidade está equivocada. Vocês, se quiserem, tem um artigo que são universitários há 4 anos, do professor Mark Taylor, né? Ele disse, entendeu o título do artigo, a universidade, como existe hoje, está acabada, não existe mais. Eu concordo muito com essa observação desse autor. Bom, então, ela está equivocada. Não adianta. Não há muito tempo para pensar. Fiquem pensando um pouco no surfar. Não há muito tempo para pensar. Um surfista, ele não pode ficar calculando muito se vai dar uma abraçada. É imediato. Não há muito tempo. Então, nós temos que agir. Terceiro, é preciso assumir riscos. Essa é um problema da nossa cultura. A nossa cultura é avessa a riscos. A gente vê o que faz, vê como é que os outros fazem e depois confia. Está errado, não é assim. Nós temos que assumir. Terceiro, tem-se que estar preparado para a mudança de rumo rápida, como o surfista faz. Não deu certo, então eu vou corrigir. Não é dizer, bom, começo aqui e agora vou cruzar os braços, vai ser para sempre assim. Isso acontecia há 100 anos atrás. Né? Você fazia um projeto universitário e podia ficar durante 20, 30 anos, porque as pequenas modificações não iam alterar a essência das mudanças. Depois, é necessário que as regras, isso é muito presente, né? E o fato formal dos estatutos mais flexíveis, adequados à dinâmica do nosso tempo. A burocracia que envolve o Estado brasileiro, as universidades, etc., é enorme. Universidade pública, privada, etc., está menos sujeita a essa burocracia. Mas está no nosso espírito, não é? Porque se não é só. Então, é absoluto. Olha, por que eu preciso, não é, quando sou convidado para fazer uma palestra na Universidade de São Paulo, USP, ou da Bahia, ou seja, tenho depois que desenvolver o ticket do embarque. Por que precisa isso? Para provar que eu fui isso, primeiro que não prova nada, porque pode ter sido outra pessoa. É um absurdo. Por que quando essas universidades, por que quando o MEC, né, ou o MCTI, que são universidades que eu tenho mais interação, CNPq, etc., me convida para ir lá, eu tenho que sempre preencher qual é meu nome, onde é que eu moro, qual é meu telefone, qual é o número CIAFRA, por quê? Nós temos uma época de informática. Eu acho que é por gosto, as pessoas gostam. Então, adoram. Então, isso precisa ser mudado também. Isso é um problema mais nosso, os outros talvez sejam mais gerais. Né? Outra coisa, é necessário uma prancha adequada. Para surfar, precisa de uma prancha. E para enfrentar um novo mundo, precisa de uma prancha adequada. Uma dessas pranchas, eu sugiro, isso a gente tem visto em todas as nossas, inclusive nessas nossas reuniões de hoje, tecnologia da informação. Ninguém vai conseguir mais viver sem tecnologia da informação. Então, essa é a. E de qualquer forma, é estar preparado para cair e levantar. Errou, levanta todos. Né? Então, eu acho que essas são as atitudes que a gente tem que olhar para começar a enfrentar o nosso mundo. Tá? Bom, eu falei do impacto da universidade sobre circunstâncias sociais. Não é apenas uma questão de revisão do conflito, não é apenas isso. Então, eu quero colocar aqui 4 pontos que eu acho fundamentais para um novo mundo, uma nova universidade. Primeiro, a universidade é um lugar onde prioritariamente se ensina, mas onde prioritariamente se aprende. A cultura brasileira é avessa a isso. No mundo inteiro é mais ou menos assim, mas eu acho que aqui é mais ainda, né? Porque nós fomos criados o seguinte, desde criancinha, o menino, a menina aprende porque o professor ensina. Aprende não é porque o professor ensina, aprende porque ele aprende. O ensino é um meio de conduzir as pessoas a aprenderem por si mesmas. Isso está dentro da nossa universidade também. Por quê? Porque quais os requisitos para se formar nas várias profissões? Eu sei mais da área de engenharia, né, que é o meu métier. São 3.400, 3.600 horas. Em lugar nenhum do mundo precisa de tantas horas para se formar.
Por quê? Porque todos os temas têm que ser dados em aula. Porque o aluno só vai aprender porque eu dei aula. Não é assim. Ele não aprende porque eu dei aula, ele aprende porque ele estuda. Então, isso precisa mudar. E uma das consequências importantes dessa mudança é o seguinte: reduzir drasticamente o número de disciplinas. Não se pode ter, como tem, por exemplo, na Escola de Engenharia da UFRJ, 6 disciplinas por semana. Isso dá 25 horas de aula. É uma ilusão, porque se ele tiver estudar pelo menos 1 hora para cada hora de aula, tem 50 horas por semana, fora o transporte, não sei o quê. Uma maluquice, é uma ilusão, isso não acontece. Então, é preciso que a gente se convença que os estudantes, eles aprendem porque estudam. Segundo, a universidade hoje é um conjunto, muito mais do que no passado. Porque os professores também aprendem, e aprendem com os estudantes hoje, né? Com a informação dos estudantes. Então, professores, estudantes, técnicos, né, devem formar uma comunidade, né? Uma comunidade universitária que deve buscar o conhecimento, cada um que compete. Né? Mas é muito mais comunitário, não tem mais esse negócio, professor, depois vem sou titular, sou adjunto, sou assistente, estudante de pós-graduação, doutorado, depois mestrado, depois não existe isso. Quer dizer, é um conjunto, quer dizer, é uma sociedade de conhecimento. Então, é mudança de atitude também que a gente precisa considerar. Segundo, não se deve colocar de novo em outras férias. O que é isso? Isso está muito, digamos, apropriado, inclusive a nossa visita de hoje. Todo mundo fala em transdisciplinaridade. Ninguém discute, ninguém duvida que essa convergência de disciplinas seja absolutamente necessária para a pesquisa. Pesquisa isolada, até acontece, né? Também não pode ser absolutamente radical. Mas a grande maioria do conhecimento, das áreas do conhecimento, estão avançando porque existem várias pessoas com formação básica diferente que conversam para desenvolver um determinado assunto. Então, na pesquisa, isso está praticamente consagrado. Falar. Bom, e na graduação? Na graduação é assim. Eu fiz meu curso de engenharia primeiro ano de 1955. Então, eu tive os 2 primeiros anos, física 1, 2, 3, 4, cálculo 1, 2, 3, 4, química 1, 2, 3, e mais não sei o que, 1, 2, 3. O que é que você tem hoje? Física 1, 2, 3, 4. Ora, são 60 anos. E isso não mudou? Quer dizer, o mundo avançou com uma velocidade tremenda. Né? O conhecimento avançou de uma maneira espetacular. Né? As pesquisas hoje, todo o grupo acadêmico das universidades, professores, estudantes, tem que ser, há uma eficiência grande na convergência disciplinar. Temos que juntar vários grupos para trabalhar em certos problemas. E o ensino da graduação, né? Ou as disciplinas da graduação, essa não se mede. Está errado. Então, o que a gente está fazendo é isso. Então, é preciso uma mudança radical também nos fios condutores, como estou dizendo ali, né? E da formação universitária. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mais especificamente. Segundo, primeiro é preciso descobrir e depois publicar, né? Hoje todo mundo quer publicar. Eu dei um curso há 2 anos atrás, depois que eu terminei o curso, um aluno disse, mestre, agora vamos publicar. Publicar o quê, meu filho? Qualquer coisa. Porque há uma pressão enorme, né, por publicação, sem que haja um conteúdo concreto, um conteúdo bem definido, né, para levar isso adiante, né, para justificar esse avanço do conhecimento. Então, é preciso que a gente se preocupe muito mais em fazer avançar o conhecimento. E a publicação é a consequência disso, não inverter os processos. Né? Isso não é um problema que existe no Brasil, um problema que existe em todo o mundo. Haja vista a quantidade enorme de trabalhos que são duplicados, né? E hoje há um
publicação de trabalhos experimentais falsificados para poder ter publicação. Então, isso é um risco muito grande. Eu acho que a comunidade acadêmica precisa pensar muito bem nisso. Eu falo comunidade acadêmica com todos, estudantes, professores, técnicos. Então, esse. O terceiro ponto, interdisciplinaridade não é causa, é uma consequência. Porque quando eu comecei lá na CAPES, no curso multidisciplinares, né, havia, não sei se vocês sabem a história, um pouquinho de história da CAPES, da multidisciplinar. Em 1990, 1999, início de 2000, o professor ela viu, se não me engano, né, que era diretor aqui na Federal, né, que ele estava na CAPES. Ele me chamou junto com o diretor de avaliação e disse, olha, nós temos aqui uns oito programas que não estão sendo aceitos por nenhum comitê, porque eles reúnem várias formas de conhecimento, uma convergência pequena, e a gente está alocando comitês ad hoc para fazer a avaliação. Só que cada comitê ad hoc tem um critério diferente, né? Então, como isso está aumentando, nós precisamos fazer um comitê multidisciplinar para ter um critério mais universal, né? Mais homogêneo. Então, foi assim que começou. E muitos quando isso abriu, muitos projetos que a gente recebia eram absurdos, porque era assim, convida um arquiteto, um médico, um engenheiro, um filósofo e alguém da área de letras, e temos aqui um projeto interdisciplinar, não é nada disso. Não é? Então, certamente não é isso, quer dizer, é o que eu estou gostando mais de chamar atualmente de convergência disciplinar. Quer dizer, são problemas que exigem que haja a cooperação de várias formas de conhecimento. Né? Então, é um ponto que a gente precisa prestar atenção. Então, esses são os 4 princípios que nós discutimos muito, inclusive, na formação da Universidade do ABC. Bom, a professora ela falou de centro. Né? Então, o que aconteceu lá e é uma das propostas que eu tenho levado, né? Acho que nas universidades federais é muito difícil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas universidades privadas sérias como essa aqui, eu acho que isso talvez seja possível, por isso que eu gostei do centro. Né? Os departamentos devem ser dissolvidos, não há mais departamentos, porque se o mundo está caminhando para uma convergência de disciplinas, atualmente, né, isso de ser dissolvido. Não sei, daqui a 10 anos, né, pode ser que haja outros tipos de departamentos diferentes, mas hoje precisa ser dissolvido. Então é preciso que haja a reunião do conhecimento em vários centros, né, nós chamamos de centros. Inicialmente houve uma proposta até de não ter centro nenhum, da universidade ser uma grande universidade onde todos, né, se interagissem, mas aí houve problemas de administração, administrativos, então nós resolvemos fazer isso diferente, em 3 centros. Então, essa é uma proposta que eu acho que pode ser examinada, centro e ciências da natureza e humanidades, eu vou falar um pouco sobre isso, centro de matemática e computação, e aqui está ligado também com o grupo de cognição e neurociências, engenharia e ciências sociais aplicadas. Então, são esses 3 centros, né, que foram instituídos pela Universidade Federal da ABC e em outras universidades estão se tentando fazer coisas parecidas. Né? Dessa forma, então, nós reunimos o conhecimento mais, de uma forma muito mais interdisciplinar, com uma convergência disciplinar. E como, isso é bom falar, um pouquinho mais tarde, mas, como a universidade ela foi organizada de uma maneira onde havia prioridade em ciência, tecnologia e ciência da natureza, né? E sendo uma universidade, ela não pode deixar de formar pessoas. Então ninguém pode sair absolutamente com uma visão exclusiva, sem saber o que o mundo vive. Então nós agregamos duas áreas, né? No fundo, mas especificamente as humanidades, ciência da natureza, já que tem muita gente que foi contratada no início de filosofia da ciência,
que é muito interessante, porque é diferente, inclusive, da experiência dos próprios filósofos que estavam lá, né? Ciências sociais, sociologia, economia, etc. Não, tem mais filosofia. O pessoal de filosofia da ciência ter uma sala sentada ao lado de um físico, de um biólogo. Isso eu posso conversar com quem faz. Porque alguns vieram de Campinas, onde o departamento de filosofia era lá, e os outros lá, eles não se encontravam. E é bonito a gente ver essa interação que proporciona essa quebra de departamento. Bom, e do mesmo modo, na engenharia, ciências sociais aplicadas, economia, de sociologia também, grupo, etc., para formar as pessoas nessa que, apesar do foco principal ser a área de tecnologia, eles precisam ter o seu contato com o mundo, né? Tem que ver, né? Somos todos. Bom, então, essa organização, deixa eu ver se passo um pouco aqui, essa nova orientação. Então, nós temos no início que esses cursos de graduação precisam ser reformados. Então, não basta dizer, tem que ver como é que faz. Né? Então, o que foi feito lá, eu gosto sempre de falar sobre isso, para crítica, não há mais. A questão não é deixar física, química, não adianta. Né? Então, a reorganização foi assim: estrutura da matéria, energia, informação, comunicação, processo de transformação, representação, simulação de matemática e a parte de humanidade e ciências sociais. Quando se fala em estrutura da matéria, aí nós reunimos físicos, químicos, biólogos e engenheiros para fazer uma linha onde se estuda a estrutura da matéria. Porque é um desperdício a gente ter, por exemplo, agora que seria mais no caso de energia, né? Termodinâmica para físicos, termodinâmica para químicos, termodinâmicas para engenheiros, termodinâmica para médicos, termodinâmica para pedestres. Não existe isso. Existe só uma termodinâmica. Então, não adianta fazer essa coisa toda fatiadazinha. É preciso que se dê a essência. Né? E o conhecimento que nós temos hoje nos permite estudar a essência das coisas, né? Organizada dessa forma. Então, não é mais química, biologia, nem física, estuda a matéria. Nessa linha, existe o que é essencial de estrutura da matéria. Muita coisa tem que ser deixada para o passado. Pertence a uma outra era, é a história da ciência. Então, nós temos que caminhar numa nova direção. E isso funciona muito bem, apesar. Agora tem que falar da dificuldade. Se vocês tentarem fazer isso, vão encontrar uma dificuldade enorme, porque o físico quer ver a física da estrutura da matéria como ele vê, e o químico quer ver de outra forma. Não é? Porque eles estão imersos, né? numa área de conhecimento e numa tradição que são próprias para eles. Então, é difícil, mas não é impossível, e eu acho que é muito mais eficaz. Né? A parte de matemática também, com uma ênfase grande em modelagem. Hoje, com a parte de computação, modelagem computacional, onde existe uma matemática pesada, tem que ser incluída também. Né? Não adianta os matemáticos dizerem que computadores é uma coisa odiosa. Não sei se vocês sabem, existe um teorema de 4 cores, né? Isso é interessante. O teorema de 4 cores é o seguinte: num plano, a gente consegue fazer qualquer mapa só com 4 cores, sem que 2 países estejam na mesma. Bom, esse teorema desafiou, é o teorema, mas nunca foi demonstrado. Só que ninguém conseguiu, digamos, dar prova ao contrário. Então, é assim. Então, há uns 5, 6 anos atrás, demonstraram até o seguinte: é possível fazer um certo número de combinações para provar. Mas, daí para frente, como é que eles provaram? Fazendo combinações no computador. Então, provaram o teorema usando alguns matemáticos, isso não é prova. Eu acho até bonito essa vontade de querer, né, avançar cada vez mais. Mas é preciso que a gente olhe um pouco o mundo que a gente vê. Bem, então, essa foi uma dos pontos, eu acho, importantes. Né? O que eu quero falar também bom, essa área de cognição foi criado também, eu acho que aqui tem, né, que é o
assunto do cérebro, né? Lá foi criado um núcleo da cognição e neurociências, né? Que é espetacular, o pessoal jovem, tudo. Inclusive, vai encontrar com uma esquerda aqui para organizar a matéria. Bom, então, essa é uma área para mim. E tem uma outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte: quando a gente olha, e aí transcende um pouco a própria FADC, porque ela agora se expandiu, eu não acompanho mais, mas uma universidade, né, ela não pode se voltar exclusivamente para uma região do conhecimento toda aqui para cá, que é puramente racional, chamando de racional é tudo aquilo que a gente consegue transmitir com semelhante. Né? E eu acho que puramente racional só tem matemática. Por isso, quando eu demonstro teorema, eu sou capaz de demonstrar que o meu semelhante vai entender exatamente o que eu disse. Todo o resto não é assim. Existe um exemplo muito interessante do Feynman, que é um grande físico, que escreveu um livrinho sobre eletrodinâmica quântica, que ele não escreveu, uma série de conferências. Deu 10 conferências e alguém, uns alunos dele, etc., outras pessoas, né, tomou nota e reproduziu. E na segunda conferência, ele disse para o público, que era dirigido a um público leigo, não era aulas para a universidade, né? Exclusivamente com um ponto de vista científico, mas para um público mais aberto. Então, na segunda conferência, ele disse: o que eu vou dizer para vocês agora é uma coisa que eu ensino no cursos avançados de doutorado lá no Caltech. Eles também não entendem, os estudantes não entendem. Então, vocês não se assustam se eles entenderem, porque eles também não entendem. Agora, vocês sabem por que eles não entendem? Porque eu não entendo e ninguém entende. Quer dizer, então, isso significa o seguinte: que em certas coisas na área de ciência, né, há uma certa... as pessoas não entendem completamente. Funciona. Funciona, funciona porque esse teoráriozinho que a gente usa tem muito tipo dessas teorias. Então funciona, mas entender profundamente várias coisas. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma parte que entra também a intuição, né? É a parte racional, talvez mais forte. Para cá, quando a gente pensa em música, por exemplo, né? Então, na universidade, eu acho que deve ter uma escola de arte, deve ter pelo menos uma escola de arte, mas deve ter atividade artística. E quando se chega aqui, as coisas ficam difíceis. Quer dizer, é outro tipo de conhecimento. E a universidade também tem que examinar esse outro tipo de conhecimento. Né? Beethoven, uma vez, fazendo uma apresentação dos nobres da corte, né, tocou uma de suas tocatas de piano e a senhora lá gostou muito. Uma coisa maravilhosa. A pessoa realmente é uma grande artista, né, um grande pianista, compositor. Mas eu queria mais ainda, o que o senhor sente quando o senhor toca essa música? Aí disse: a senhora quer saber o que eu sinto? O que o senhor sente? Ele sentou e tocou de novo. É inexplicável. A senhora ouça e sinta. Então, é isso que nós temos que nos convencer. E, chegando mais para cá, a parte do transcendental. E aqui entra muita coisa que as universidades brasileiras, né, elas são avessas. É a parte de teologia. Não é do ponto de vista religioso, quer dizer, não é que a PUC aqui vai fazer cursos da doutrina católica. Não é? Se quiser até faz, mas não é isso que eu estou falando. É teologia. O que é essa? O que é Deus? Existe ou não existe? Por que essas guerras que estão acontecendo pelo mundo inteiro têm fundo religioso? As universidades não discutem isso, né? As públicas, então parece que isso aí é uma coisa que... Eu acho que eles entendem o seguinte: isso aí é doutrinação, não tem nada a ver com doutrinação. Né? É uma atividade do conhecimento humano, transcendental, difícil, mas tem que ser discutida. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho falado muito, mas com pouco sucesso. Mas, vamos lá. Eu já falei. Questões referentes a ciência e tecnologia. Essas são outro ponto que nós introduzimos lá. Algumas disciplinas,
elas não são de conteúdo fechado, porque é muito fácil eu dar uma disciplina sobre a mecânica de Newton, porque é uma coisa que é fechada, né? Todo mundo sabe, vai direitinho. Outras coisas nós não sabemos, né? Então, essas disciplinas são importantes, né? A globalização, processo socioeconômico, ciência e tecnologia da globalização, a biosfera, por exemplo, a floresta amazônica, como o sistema termodinâmico, a gente não sabe como é que funciona, né? Então, são disciplinas que precisam ser adicionadas sem que o conhecimento esteja fechado, para que haja discussão, né? E isso hoje, a quantidade de problemas que existem hoje, né, são extraordinários para a gente explorar isso, né? O papel do esporte, essa é sempre uma coisa que eu tenho curiosidade, né? O papel do esporte na interação de nações. Por que a presidente da Alemanha, o governo Bonner, né, que a gente passou ano passado, veio assistir o final de Copa do Mundo? Por que isso? Quando eu era pequenininho, não tinha presidente nenhum, nem deputado ia assistir final de Copa do Mundo. Hoje vem. Hoje participam dos sorteios das próprias Olimpíadas, etc. O que é isso? Né? Então, são coisas, eu acho interessantes, são temas abertos que precisam ser desenvolvidos. Então, essa foi é uma série de disciplinas que fazem parte do contexto lá do nosso curso. Então, educar, estimular a criatividade, mais estudo, menos aula, pensar. Eu acho que esse é um dos pontos importantes. Os estudantes são pessoas que pensam, que são capazes de lidar com as suas próprias vidas, são ser criativos, não se impõem o conhecimento, né? Se conquista o conhecimento, cada um por outro. Conquistar autoconfiança, ousar e reduzir a aversão ao risco. Esse é um problema também cultural nosso. A gente quer ter certeza. Eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre o impacto que isso tem com relação aos estudantes, e é um erro que eu não tenho certeza, não tenho quase certeza que existe aqui que vocês podem, né? Bom, então é preciso reduzir essa aversão ao risco, coragem, ousar, vamos ousar, vamos fazer. Se não der certo, se não der certo, não deu. Começa a sentir dor. Tomar decisões, ter iniciativa. Menos queixas e mais soluções, a gente se queixa demais. Porque não pode isso. Porque isso. Tá bom. Então, como é que resolve? Então, eu preciso mais soluções. Bom, mobilidade. Eu queria falar um pouquinho antes, eu não sei se eu em relação a essa. Vamos falar um pouco em mobilidade, mas não sei se é uma coisa que eu acho extremamente importante. As universidades, e eu aqui, pelo que eu conversei hoje com o professor Renato, há uma grande quantidade de pessoas de tempo integral, né? O tempo integral é dedicação à universidade, né? Então, aqui esse é o seu oportunidade. Vamos pegar a engenharia. Engenharia não pode ser todo mundo de tempo integral. Se não houver engenheiros que estejam trabalhando, fazendo ponte, né? Ele tem que ficar fazendo ponte, vem dar aqui os seus cursos de pontes, porque não se aprende a fazer ponte lendo no livro, né? Já dizia o Aristóteles, as coisas que você quer aprender, aprende fazendo. Talvez seja um exagero, mas enfim. É preciso que essas disciplinas profissionais sejam dadas por bons profissionais. Como medicina, né? Medicina não adianta você que não exercer a profissão, não vai saber né, comunicar ou se interagir com os. Então, isso é um problema. Eu acho que aqui não é, mas para vocês terem ideia, das universidades federais, estaduais, públicas, está sendo cada vez mais um problema, porque todo mundo tem que ter dedicação exclusiva, tempo integral, não sei quem, não pode trabalhar fora, pode e deve em certas áreas. A área de direito é uma outra área também importante, certo? Bom, mobilidade, intercâmbio de graduação e pós-graduação. Essa foi uma das grandes falhas do FABC, não conseguimos. E pelo que eu vejo no Brasil, não se consegue. A gente interage muito mais com o exterior do que conosco. Então, é preciso criar essa mobilidade, né? De estudantes e professores também, troca de professores. Sai, fica 6 meses aqui, depois vocês voltam para o seu lugar, sai daqui 6 meses, depois volta para cá. Mobilidade, a gente precisa interagir. Segundo, interagir de professores, universidades e empresas também,
Isso eu estava aí, né? Eliminar barreiras entre graduação e pós-graduação, professores, técnicos, estudantes, professores de comunidade. Também eu já falei sobre isso. Formação para o futuro. Mobilidade profissional. Não se pode saber mais hoje, isso aí é muito característico, para onde o estudante, o graduado, vai depois que termina. Né? É muito difícil, sabe? Existe uma série de opções, né? O mundo anda muito rapidamente, né? De modo que é preciso que a universidade esteja consciente disso. Segundo, novas demandas da sociedade versus profissões não regulamentadas. Existem profissões novas que estão surgindo que não são regulamentadas, então você não pode ficar dentro dessas caixinhas exclusivamente. Né? Especificidade de demanda do mercado versus perfil profissional. Bom, tudo isso dentro desse contexto de que a universidade tem que estar consciente que ela está formando pessoas para o mundo em movimento muito rápido. E os estudantes têm que ser formados para isso, o que significa que eles têm que aprender a andar com as suas próprias pernas. Não adianta ficar levando um colo. A universidade é uma grande oportunidade para os estudantes tomarem esse tipo de iniciativa, exercerem sua liberdade de escolha e não ficarem dentro dos quadradinhos de grade curricular. Então, falar um pouco isso aqui, falar um pouquinho agora do marco curricular. É um modelo possível. Então, para atender isso, né, nós podemos fazer o seguinte. Essa é a minha proposta que eu tenho feito, mas também uma coisa, eu não estou dizendo aqui para vocês fazerem isso, não. Estou mostrando uma alternativa, tá? Porque o mundo está tão complicado. Mas uma alternativa que parece bastante boa e tem dado certo em muitos lugares é quase simplesmente um bacharelado. E desculpem, aqui está na área mais especial de ciência e tecnologia, mas pode ser mais universal até, não pode ter o bacharelado na área de ciências sociais, por exemplo, ciência biomédica, etc. Isso é mais geral. Foi o que nós fizemos por encomenda, então ficou assim. Né? Então, o bacharelado. E nesse bacharelado, né, as pessoas, os estudantes, em primeiro lugar, eles entram para a universidade. Isso que eu aqui, eles entram para a universidade, ou entram para o curso. Está errado. Eles têm que entrar para a PUC do Rio Grande do Sul. E eles aí vão escolher. Porque o que a gente está fazendo nesse tipo de admissão que é universal quase aqui no Brasil? Está dizendo o seguinte: você tem que fazer uma escolha desde pequenininho e depois você fica encaixotado. Você não pode escolher. Uma grande oportunidade que a gente tem para fazer para os estudantes que escolham o seu caminho, porque no mundo lá fora vocês vão ter que fazer essas escolhas. Mas se aqui eu entrei para, sei lá, para engenharia e quero fazer medicina, então pronto, faz medicina. Mas aí eu tenho que ficar mais 1 ano, 2 anos. E o que você perde de ficar mais 1 ano numa universidade? O que você perdeu por ter aprendido outras coisas? Nada. Você ganhou. Então, é absolutamente necessário que se use esse tempo universitário para que os estudantes exerçam a sua liberdade de escolha e, por isso, exercitem as suas opções desde cedo. Errou, corrige. Não queria isso? Tá bom, faz aquilo. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, essa é um pouco essa filosofia que entrou aqui nesse bacharelado. Né? Depois disso, aí eles vão fazer graduação, completar. Lá na UFBC existem algumas graduações em engenharia, né? Praticamente, que seria engenharia biomédica, não tem engenharia civil, mecânica, tem biomédica, essas coisas, biomédica, aeroespacial, eletrônica, urbana, enfim, tem um outro tipo de engenharia. Bem, então eles podem fazer isso, termina isso aqui e vai fazer a graduação. O que falhou drasticamente foi isso. Eu gostaria muito, eles, terminando o bacharelado lá, se pudessem vir para cá, vocês iam aceitar? Não. Garanto que não. Por quê? Porque não teve física 1, 2, 3, 4. Como é que ele vem para cá e não teve física 1, 2, 3, 4? Não é só aqui não, em nenhuma universidade brasileira eles são aceitos.
Isso é um absurdo. Se ele for para o exterior, eles aceitam. Então, essa burocracia, essas coisas que nos amarram, né, precisam ser quebradas. Então, isso falhou drasticamente. Uns não querem, uns querem ser carreira universitária, de pesquisa, etc. Então, vão direto para a pós-graduação. E muitos entram e tem esse caminho que eu já disse. Começam um curso, entram para a engenharia e são, gostei muito de física. Aí vão para física. Ou fazem física, depois eu gostei de engenharia, tá bom, então você termina engenharia. E tem estudantes que saem com dois títulos lá, né? Bacharel em física e engenheiro. Isso para o mercado, né, é uma vantagem excepcional. Uma outra coisa que eu costumava dizer, bom, veja o seguinte, estou dizendo aqui, muitas coisas são reais e outras são imaginárias, que eu gostaria que fosse, né? Não sei como é que é, né? Sei que é muito difícil, tudo isso é muito difícil de ser implementado. Algumas coisas foram, outras estão em andamento, são mais. Vamos falar um pouquinho isso dentro do nosso ambiente cultural. Vamos falar um pouco das dificuldades que se tem quando se implementa essas coisas. Primeiro, predominância de diploma sobre a competência. Aqui as pessoas são promovidas, são contratadas por ter diploma de engenheiro, diploma de médico, diploma de letras, diploma de físico, não pela competência. Isso está errado. Isso está errado porque acontece que no serviço público, que talvez seja não tão marcante, mas um excelente técnico de laboratório, né, ele tem um salário que fica delimitado. E às vezes eles são melhores do que muitos professores, iriam ganhar igual, mas a gente não ganha mais. Não pode. Por quê? Porque ele não tem o diploma. Então, essa é uma das coisas importantes. É por isso que o bacharelado, de uma certa forma, resolve um pouco isso, né? Não totalmente, mas segundo. Desqualificação de cursos profissionalizantes, que são tão importantes como as universidades. Né? Não se tem institutos técnicos aqui no Brasil. Quando se faz um instituto técnico, uma escola técnica, elas querem, depois de 2, 3, 4 anos, virar uma universidade. Porque se acham inferiores. Não tem nada de inferior nem superior. É outra coisa. Tá? Falta de autoconfiança, isso eu já comentei aqui. Valorização das próprias conquistas. E acordo com pessoas sentadas com suspeitas. Isso também é tudo aqui, é tudo suspeição. Né? Quer dizer, o bilhetinho que eu tenho que devolver lá para a USP, quando eu vou lá, é porque suspeito que eu possa não ter ido, né, estar dando golpe, não sei o que. Então, uma coisa maluca, não pode ser assim. Eu queria acentuar talvez um pouco essa falta de autoconhecimento e consequente desvalorização das próprias conquistas. Um exemplo, isso a gente pode falar, assim, mas não tem coisa importante. O ano passado, em outubro, aconteceu o 22º Congresso Nacional de Engenharia Química em Santa Catarina. O primeiro curso de pós-graduação que aconteceu no Brasil, em 1963, foi de Engenharia Química. O professor professor Alberto Bustilho, criou o primeiro curso formal de mestrado nas engenharias, existindo outras áreas de pós-graduação, mestrado. A primeira isso deu uma formação de uma comunidade grande de doutores de engenharia química, mestres de doutores de engenharia química, bastante gente em universidade, em indústria. Então, fez esse congresso em Santa Catarina, porque foi em Santa Catarina, porque podia ser outro lugar. Não estou dizendo que não vou demonizar Santa Catarina, porque o comitê que faz esse congresso é todo brasileiro, mas universidade. Existiam umas 15 conferências convidadas. Os convidados convidam os cidadãos para fazer uma palestra, não é numa sessão, todos os presentes. Quantos brasileiros? 0. 0 brasileiros. Agora, eu pergunto o seguinte. Vem de todo o Brasil, todo mundo, nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Itália, Finlândia, Suécia, todo mundo. Por
que é uma pessoa dessa? Bom, vocês estão organizando conferência nacional, tem 40 anos, tem 50 anos de mestrado aqui, formaram 1000 e tantos doutores, não tem nenhum para fazer, só pode ser uma porcaria. E não é. Não é, porque em junho do ano passado, o professor Martins Moll, que é um químico, né, está hoje na música, ganhou o maior prêmio do Instituto Max Planck de Química, que trabalha com catalase. Quer dizer, o pessoal de fora diz, vocês são muito bons, e a gente diz, não somos, não. Nós somos muito bem feitos. É um absurdo. Então, enquanto isso não acontecer, a gente não saber, não é ser ufanista. Quer dizer, nós temos um lugar no mundo. Nós fazemos coisas muito boas e outras que não são tão boas, tem outras. Umas áreas nós estamos na frente, a agricultura, por exemplo, o Brasil tem áreas que não lideram o mundo, né? E outras nós estamos no segundo, terceiro, quinto, na décima, do setor. Mas é preciso que a gente conheça o nosso próprio valor, né? Isso é um dos problemas que a gente tem. Isso aqui eu mostro para saber para você. Aqui eu espero que seja assim. Isso é o que se precisa fazer numa universidade federal para ser promovido. Não sei se vocês já viram isso. Se não viram, aqui está o seguinte, suas publicações. Aqui tem revista A1, A2, A3, P1, P2, P3, C1, C2, C3, não uma caixa, né? Então, se é A1, você ganha, sei lá, 4. Se for A2, 3,8. Se for A3, 3,6. Se for B1, se for B2, 3,4. É uma maluquice que não tem mais tamanho. Como é que você vai promover uma pessoa contando pontinhos? E tem mais ainda, porque se você estiver aqui, por exemplo, por aqui, você fizer parte de bancas de projetos de fim de curso, então é 0,2. Se você for orientador, é 0,25. Se você for plano administrado, 0,5. Se você for orientador, é 1. É uma maluquice que não tem tamanho. Você faz uma coisa desse tamanho para fazer conta. E tem coisa pior, porque eu já fiz parte de uma banca desse absurdo. Os examinadores leem isso. Quem é que aposta que lê? Não lê. A gente ouve o candidato tem a dizer o que ele fez, né? Qual é o seu memorial, em que ele está trabalhando. Então, é tudo coisa perdida. Né? É um absurdo. Bom, todas as vezes eu sou ovacionado no sentido de data para lá, com óbvio. Mas, era mais ou menos isso que dizer. Eu quero dizer um pouquinho, ainda talvez para dizer o seguinte: isso não foi fácil. Né? Uma experiência que eu acho que é uma experiência brasileira, que eu acho que hoje não é. A Universidade Federal do ABC foi em 2005. Em 2004, o professor Nelson Marculano me chamou, ele era secretário do Ensino Superior, dizendo que estava sendo aprovado no Congresso uma universidade na região do ABC. E ele me disse, isso não é porque o presidente Lula inventou isso, não. Isso está há 20 anos no Congresso. Só que ele é da região, disse, olha, desencavetem isso do Congresso, porque está há 20 anos aí proposto. Então, levaram, foi enfrentado. A Folha de São Paulo, principalmente o Estado de São Paulo também, mas a Folha com maior ênfase, dizer aquilo é Lula, aquilo é uma porcaria. Editorial. E nós escrevemos para eles, dizendo, olha, não é o que vocês estão dizendo. Né? Aqui, na universidade, que vai ser implantada, com base séria, os professores são todos doutores, são todos exames de ingresso, coroas, etc. Eles não publicam. O Estado de São Paulo é menos agressivo. Aí sabe, é a direita? Não é não, porque o PT de Santo André, isso é uma porcaria. Uma porcaria por quê? Ou veio um cara do Rio de Janeiro para Santo André para dizer como é que é uma universidade e ainda convida pessoas de São Paulo, Santa Catarina, do Brasil inteiro. Está tudo errado. Essa aqui, o reitor, os pró-reitores, deviam ser aqui, da prefeitura daqui, da região de Santo André, inclusive devia ter cota para cidadão de Santo André.
então nós éramos malhados de um lado e do outro. Acabou? Não. Os diretores de cursinho diziam, não vão para essa universidade, que é uma porcaria. Você vai se bacharelado, isso é uma maravilha. Então, nós éramos realmente arrasados tudo quanto é lado. Então, precisou de muita coragem, muita força, né? Os primeiros estudantes, a evasão foi tremenda, porque teve um deles que saiu e disse, poxa, vocês disseram que isso é uma universidade moderna, né? Novos, né? Com nova proposta, etc. A gente tem que estudar, fazer prova, passar de ano é igualzinho às outras. Então, muita gente saiu porque não era aquilo que eles queriam, e os que ficaram deram muito apoio. A Universidade Federal do ABC está hoje ainda mantendo esse tipo de coisa, principalmente, eu acho, talvez não principalmente, mas com uma grande cooperação dos estudantes, porque eles gostam do modo de aprender, do desafio que eles estão sendo propostos, dos desafios que estão sendo propostos, e isso é bom para eles. Né? É interessante, nas primeiras turmas, cadê a grade curricular? Não tem. É o seguinte, 40% das disciplinas, né, ela é a marca da universidade. Né? São essas linhas que eu já disse, a matéria, etc. Depois temos 15%. Bom, e os outros 60% são livres, eles podem. Se não tiver 60%, 20% tem que ser naquelas disciplinas desafiadoras, que não tem controle fechado. Né? Então não tem grade curricular. E são no máximo 4 cursos 4 disciplinas por semana. Quer dizer, eles fazem 12 créditos, máximo 15 créditos, alguns você excepcionar, mas máximo 12 créditos por semana. Então, é um sistema que é bastante exige muito de poder crescer. Bom, eu queria dar então alguns resultados, porque há uns anos atrás, quando eu fazia essas palestras, havia sempre a pergunta, bom, você está dizendo que está fazendo essa proposta, eu quero ver daqui a 10 anos o que vai acontecer. Tem muitos dos meus colegas, né, e talvez muitas pessoas que estão aqui, que é livre, né? As pessoas, não, isso não funciona. E eles não funciona. Bom, então, depois desse tempo todo, eu gostaria de mostrar para vocês que funciona assim. Não estou dizendo que é o único que funciona, vejam bem, eu não estou fazendo propaganda, nem dizendo, não, façam assim, mas funciona. É uma agência que faz avaliação de universidades de pesquisa, mas aqui não é quantidade de alunos, é mais pesquisa, são qualidade da revista. Aqui, quanto mais os pontos, mais importante é a revista, de impacto, etc. E aqui é a citação, né? Porque você pode publicar em revista muito boa, mas ninguém lê. É um assunto que não interessa a todo mundo. Mas não estou dizendo que é ruim, não, só que é um assunto que interessa a todo mundo. Então, aqui estão as universidades brasileiras. Eu quero dizer o seguinte, não é dizer que elas estão aqui porque são ruins, não. Existem grupos em todas elas que são muito bons. Estariam por aqui também. Mas eu estou falando com universidade, com um conjunto. E eu acho que CBCF também. Então, é o que eu tinha que mostrar para eles. Olha, funciona. Funciona porque as pessoas estão publicando suas pesquisas, né, em boas revistas e estão sendo citadas. Em relação ao MEC, também essas pontos do MEC, do PC, também está muito bem. Alguns são até importantes, em certas áreas foram até melhor, como elemental, bacharelado em química, temática também, muito bem. Folha de São Paulo fez uma avaliação, porque a Folha de São Paulo tem uma avaliação de universidade, né? Tiraram em primeiro lugar no quesito de internacionalização, que foi a FBC. Eles tiraram tudo comigo. Porque, né? E tem coisas mais interessantes, esse rapaz, Tiago Alecarte, da primeira turma, ele ganhou esse prêmio do Time to Read, que é dado uma vez por ano para os países aí. É o segundo brasileiro que fez, né? Um rapaz que começou lá, primeira turma, esforçado, etc., conseguiu esse prêmio. E
Então, isso saiu no The Guardian, agora em abril, em maio, dizendo que dizendo que a universidade é o FABC está provando um exemplo brilhante do que a universidade de educação superior pode ser um exemplo. Quer dizer, é outra coisa. Nos outros países, eu não sei por que eles foram obrigados, sei lá por que eles analisaram isso, mas eles disseram, olha, está vendo? O Brasil pode fazer coisas boas. Aqui não se publica isso, não. Publica, se tivesse um assassinato no FABC, ia sair no primeiro lugar. Mas as coisas boas não são. Então, o que eu quero dizer para vocês, isso aqui é outra coisa, mas isso aqui é outra brincadeira. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Primeiro, a universidade, eu acho que a FUC do Rio Grande do Sul, sendo uma universidade privada séria, ela tem mais condições do que as federais. As mudanças que são necessárias para enfrentar um mundo novo, um mundo moderno. Não há dúvida que existe um novo contexto, isso aí é uma coisa irrecusável, não se pode deixar de reconhecer. Não é possível que a gente tenha um físico 1, 2, 3, 4, qual 1, 2, 3, 4 até hoje, quando mudou de maneira radical. As novas profissões que estão surgindo, são profissões que não são previsíveis. As grandes corporações estão fazendo universidades corporativas, a Petrobras faz, várias outras, quer dizer, o que a Petrobras diz na universidade, não adianta vocês formarem um engenheiro, porque não vão conseguir formar como a gente quer. A gente quer gente que tem um conhecimento básico forte. Depois, durante um ano, eles fazem um curso de 6 meses dentro da própria Petrobras para se interarem do que a empresa faz. Então, são essas novas tecnologias que aparecem. O sistema de comunicação mudou radicalmente. Nós temos hoje, então, uma mídia fantástica, que é a nossa prancha, do novo mundo. Então, a universidade não adianta, ela não vai conseguir atender a demanda da sociedade se não olhar como essa sociedade vai se modificando. E se a gente não fizer, os outros vão fazer. Então, eu gostaria muito que fosse aqui na PUC do Rio Grande do Sul se fizesse um momento de reflexão. Como é que nós vamos não é para, por favor, não é para dizer o que é isso, para copiar. Quer dizer, o que a gente vai fazer diante desse mundo que está se modificando de tal velocidade? Eu acho que isso é essencial. Eu acho que todas as nossas universidades devem fazer isso. Por isso que eu sou contra o sistema federal. Não devia ter sistema federal. Todas as universidades federais têm que fazer isso. Nós somos um mundo muito diversificado. Então, é isso. Sou Carlos, sou Renato, agradeço o convite. E é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Então, está aberto para comentários, perguntas. Ninguém pergunta no Brasil. Boa noite. Gostei muito do senhor. Eu queria saber como é que os alunos reagiram. O senhor disse que teve uma evasão grande logo que iniciou a universidade. Está havendo mudança nesse comportamento? Como é que é? Porque os índices são bons, coisas que ajudam o aluno a ficar. Mas eu digo assim, até lá, como é que foi o processo do aluno trabalhar onde ele tem que estudar mais, onde ele tem uma grande escolha, né? Como é que fica? Em primeiro lugar, a evasão foi brutal. 70%, assim, brutal, enorme. Você imagina, os jornais de São Paulo dizem que é uma porcaria, os jornais de Santander dizem que é uma porcaria, os professores de cursinho dizem que aquilo é uma porcaria, quem vai falar? Então, e a universidade nós não podíamos dizer o seguinte, não, nós não vamos ter uma escola de recuperação de ensino médio, não vamos ser isso, não foi para isso que a gente foi contratar. Então, com isso, os cursos eram dados com o rigor necessário, então, muito bem, não aguentavam, outros conseguiram superar. E esses que superaram foram a grande força, porque eles disseram assim, nós queremos que continue assim. Porque isso é que nos vai fazer provar que esses outros todos estão
compra são errados. De modo que a força, os estudantes nunca vieram concluir. Eu fiquei lá como reitor uns anos, eles nunca vieram reclamar da evasão, porque a evasão era por nota mesmo. E alguns iam embora porque não queriam, outros porque não conseguiam o CR. Tá? Eles nunca vieram reclamar por causa disso. E nem a universidade destratou ou desconsiderou aqueles que iam embora. Né? Eles sempre faziam reunião, sabe, não é isso que vocês querem, infelizmente, não podemos. E os estudantes, eles iam lá para reclamar que não tinha restaurante e não tinha residência. Então, a residência era difícil, etc. Mas nunca para dizer que os cursos deviam ser facilitados. Então, foi essa a nossa luta durante isso. E quando começaram a se formar os primeiros estudantes, como o Thiago e outros, que conseguiram boas posições nas empresas, né? Aí isso começou a refletir muito positivamente. Está vendo? Se a gente não conseguir permanecer nesse ritmo, né? Então nós vamos ter recompensas no futuro. Então foi muito essa perspectiva de futuro e professores, né? Muito bons. Né? Claro, sempre veio o CR, né? Mas professores muito bons, e embora tenha havido, se precisar, eu posso contar uma história, tenha havido coisas, reclamações, o professor que era reprovado no concurso, que ia reclamar, então, mas o aniversário nunca cedeu a isso. Cumprimentos pela palestra, muito instigante. O outro lado da medalha, como é que os professores chegavam lá? Eles compravam essa ideia, eles iam, porque essa é uma oportunidade de se colocar no mercado. Como é que isso funcionava? Como é que era a seleção? Bom, essa é uma pergunta que é essencial, né? Porque a resposta é a seguinte: havia dois tipos de pessoas. Uns que diziam, bom, é uma universidade nova, está abrindo concurso, vou fazer, porque é melhor isso do que nada, né? Mas, de qualquer forma, nós sempre fazíamos enquanto eu estive lá, pelo menos, e todos que me sucederam também, fazíamos uma conversa com os candidatos, dizendo o que era a universidade, né? Que era preciso que esse modelo não fosse entendido, que eles iam se associar a um grupo que tinha ideias diferentes. Então, alguns absorveram muito bem a ideia e acreditaram, outros não. Outros realmente, depois, não sei, talvez 10% ou uns 15%, não sei, mas ficaram lá quando abriram o concurso para a USP, né? Aí eles foram para a USP, realmente não acreditavam. Tem até alguns que não talvez queiram voltar, ou queriam, agora não sei, ao regime de departamento, queriam ter seus grupos. Mas, para esclarecer esse ponto, falando um pouco nessa questão de concurso, né? Abriu-se um concurso na área de energia, tinha uma das ênfases, né? Era petróleo, petroquímica, gás, etc. E era uma vaga só. E quem venceu foi um rapaz muito bom, do jeito que tinha resultados já de pesquisa muito bons, avançados e tudo. Tinha projetos na FAPESP, mas ele era farmacêutico. Alguém imagina que a universidade aceite um farmacêutico fazendo um concurso na engenharia? Lá não tem departamento. Ele fez e ganhou. Quem tirou em terceiro lugar, até que era um engenheiro, entrou na justiça para anular o concurso, porque ele era farmacêutico. A universidade não tinha. Então, eu fiquei com medo, porque aqui a nossa tradição é que o juiz dá logo liminar, né? Então, o concurso começa até eu. Mas não aconteceu isso, era um juiz até. Ela mandou o processo para a universidade dizendo: explique-se. Essa é a reclamação, o que é que vocês têm a dizer? E nós explicamos. Aí ela disse: vocês têm razão. O reclamante não tem razão. Ele deu a universidade. Mas tem esse tipo de pessoas ainda, né? Esse era candidato. Ele disse: não, para ir para o centro de engenharia tem que ser engenheiro. Não tem que ser engenheiro. Né? Tem que
cumprir o que está no edital, que é bastante geral, e mostrar que você é um bom candidato, que você tem conhecimento, que está, pelo menos, com vontade de embarcar nesse tipo de nova universidade. Então, tem pessoas, mas eu acredito que a maioria ainda acredita nesse modelo. Eu acredito cada vez mais, porque o mundo está muito em evolução contínua. E os estudantes é que acreditam mais. Isso aí digamos, a joia da coroa, porque o estudante querendo, ele consegue. Obrigado também pelo... Meu nome é Dario Azevedo, eu sou professor de engenharia. Segundo a sua conversa, eu só procuro alguns pontos que eu acho que são cruciais. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou resumir. Se o senhor poderia elaborar um pouquinho mais sobre a formação de liderança. O senhor tocou em resiliência, eu acho que o senhor tocou, foi muito importante, isso é uma coisa cultural nossa, no processo. Cair e levantar, né? E o senhor tocou também, falou passando em paternalismo, ou seja, de abandonar o paternalismo. Então, se o senhor pudesse elaborar um pouquinho isso, porque me parece muito crucial. Bom, exatamente. Eu acho que esse é um dos pontos que está subjacente a essa formação. Por isso, está subjacente. Os estudantes têm que ter a primeira experiência, o primeiro desafio que a gente ofereceu é entrar para a universidade e eles escolherem os seus caminhos. Isso ajudou muito a tomar a decisão, porque os professores não podem a grade curricular, não tem grade curricular. Você vai ter um título de bacharel em ciência e tecnologia. Esse título não te dá uma credencial para o mundo do trabalho. Você vai, se você quiser, sai de bacharelado e faz a sua empresa. Isso aconteceu com mais frequência nas áreas de pessoal que tem informática, para fazer pequenas empresas dessas condições de multimídia, né, porque isso não precisa, tem uma boa ideia, né, toca para diante. Né? Então, esse era um ponto. E desafios. Uma das coisas que nós notamos, isso nem foi feito no projeto original da universidade. Então, logo que começou, nós introduzimos uma disciplina que se chama Métodos Experimentais da Ciência da Natureza. É no primeiro ano. Bom, então, os estudantes entram, é obrigatório. Essa é uma das obrigatórias. Então, estão matriculados. Vão para a sala de aula. A sala de aula é uma palestra. Bom, vocês estão matriculados, podem começar a trabalhar. Trabalhar? Porque não sei. Mas como? Trabalhar? Não sei. Vocês vão inventar alguma coisa. Não pode ser escrito, não pode ser feito. Tem que ser um copo, um guardanapo, sei lá, um aviãozinho. Vocês têm que fazer alguma coisa. E a universidade dava um pequeno... Era um dinheirinho para eles comprarem coisa. Os laboratórios da universidade estão livres, vocês podem usar à vontade, os técnicos estão lá. E eles vão ajudar vocês a montar o que vocês quiserem. Mas eles não vão dizer, não vão ter nenhum professor para dizer. Olha, é interessante o choque que os estudantes dizem, mas eu sei que façam. No fim do período, a gente fazia uma exposição, um pôster, convidava a cidade inteira, porque era um modo também da gente se entrosar na cidade, né, que era muito avessa. Bom, então com isso, eles começaram logo a dizer, eu posso fazer alguma coisa. Era um grupo, né, um grupo de 4, 5, nós podemos montar alguma coisa, nós podemos produzir, nós podemos inventar alguma coisa. Isso ajudou muito a tentar estimular esse tipo de empreendedorismo, quer dizer, eu posso fazer. Né? Porque a gente obrigava, de uma certa forma, a eles tomarem uma iniciativa, e tem coisas maravilhosas. Né? É por isso que eu digo, estudantes que vinham do curso, né, do ensino médio, né,
e faziam coisas fantásticas. Teve uma experiência interessante, que foi um grupinho que fez o seguinte: experimentos com crescimento de alface, usando água da torneira, água destilada e água do Tamanduateí, que é um rio que passa pela cidade lá. Aí fizeram o experimento e mostraram depois, quer dizer, no posto lá tinha a alface tudo regada com rio Tamanduateí, era desse tamanho. As outras eram pequenininhas. A Irússia é grande, né? Mas fizeram a dosagem de metais pesados. Daí mostraram que com essa água também é impossível, porque está fora dos padrões. Quer dizer, um aluno que vem do ensino médio e que consegue fazer uma dosagem de metais pesados, porque ele foi procurar. As pessoas são inteligentes. Esse é que a gente não acredita. Então, a gente tenta estimular isso. Vocês podem. Em vez de dizer, vocês não podem, vocês têm que fazer uma grade curricular, vocês têm que seguir regras. Não pode. Não pode ser assim. Tem que liberar um pouco, como o Papa Francisco vai liberar. Então, é muito boa essa experiência, porque você vê que o Brasil é riquíssimo. A gente aqui não sabe explorar. Boa noite, professor. Minha pergunta é sobre a relação da universidade com os conselhos. Vocês, esse modelo, como é que fica a relação da universidade? Não fica. Não consultei a nenhum conselho. Se eu tivesse feito isso, não teria sido nada. Então, o que nós fizemos? Bacharelado em Ciência e Tecnologia. O conselho não sabe o que é isso. Para que é isso? Não existia isso. Como não existia, você faz. Eu estive no CNE um ano, fui expulso. E para vocês verem o grau de absurdo que existe, não quero ficar malhando todo o conselho, mas a cultural. A razão pela qual eu fui convidado delicadamente a sair foi o seguinte: passou-se o dia inteiro discutindo se 1 hora de aula eram 60 minutos, 50 minutos ou 45 minutos. O Brasil, com problemas de educação, a dar com o pé, com problemas terríveis, né, para regulamentar, para tentar resolver, né, o problema de educação. Depois, no final da reunião, eu pedi a palavra e disse: eu tenho uma proposta. Então todos ficaram muito pensando que eu ia resolver uma solução. Vamos chamar um Inmetro. O Instituto de Metrologia vem aqui, em 5 minutos ele diz quanto é que é uma hora de aula. O senhor está brincando? Eu não estou brincando. Brincadeira é ficar fazendo essas discussões que são inócuas com a educação no Brasil caindo nos pedaços. Aí disseram: não, eu era reitor nessa época, eu pensei, não, o senhor deve estar com muito trabalho lá todo. É isso aí. Mas não adianta. Se realmente eu fosse fazer uma universidade nos padrões tradicionais, não sai do novo de qualquer outro. Com grade curricular, entrando por departamento, podendo ser igual. A tentativa de você se libertar disso, né, foi essa: vamos fazer um bacharelado. Com o bacharelado a gente se livra. Depois tem mais 2 anos, que aí seguem os meios necessários, inclusive certos cursos desses, como biomédica, não estão ainda regulamentados, sabe? É difícil, você tem a oportunidade de fazer o que acha melhor. Os estudantes que saem da biomédica lá têm tido emprego, me disse o último reitor, o Valdir, praticamente garantido nas empresas de toda a região, porque o depoimento dessas empresas, dos diretores dessas empresas, é o seguinte: não é que eles saibam mais do que os outros, não é que saibam, eles sabem. A questão é que quando eles enfrentam um problema que não tem novo, eles sabem sair atrás e procurar a solução, e os outros ficam parados. Isso eu não aprendi. Quer dizer, essa dependência do que eu aprendi faz a diferença. A tentativa é dizer: vocês podem. Tá? Se vocês não encontram um problema, não tem solução, não aprenderam a solução, procurem. Né? Somos muito estimulados a procurar soluções. O que começa com esses primeiros cursos. Né? Se eu vou fazer o quê? Não sei. Faça.
Então, eu acho que isso tem tido muita influência. Mas essa pergunta é boa. O que faz os conceitos? Mais alguma colocação? Eu gostaria só de provocar um pouquinho, Luiz, a questão da interdisciplinaridade como moda. Então a gente vê as pessoas dizendo, bom, a nossa universidade é eminentemente disciplinar. O meu projeto é um projeto interdisciplinar. Começa a primeira fase, a interdisciplinaridade. Eu vejo isso, eu até tive comentar um pouco mais, eu acho que a Universidade Federal do BC não é a universidade, que é o Senado Federal do BC. O que a gente precisa fazer? Criar condições. Criar condições para que a convergência, a pessoa não gosta desse nome, a convergência do conhecimento provoque o avanço desse mesmo conhecimento. Então, elimina departamentos. O fato de você eliminar departamentos, não precisa dizer que é interdisciplinar, né? Você já coloca as pessoas em contato. Primeiro, você não precisa ficar contratando gente para fazer. Há uma certa tradição que, por exemplo, em algumas universidades federais ou públicas, você contrata para dar um curso. Eu preciso de professor para cálculo 1. Aí põe lá, inventa o cálculo 1. Não é isso. Você precisa de professor para matemática. Precisa de para engenharia. Então, esse tipo de contratação já dá uma direção. Você não veio aqui para dar uma disciplina. Você não veio aqui para trabalhar num grupo. Você veio aqui para um centro, onde vocês vão formar grupos de pesquisa de acordo com os desafios que a gente tem hoje no país e no mundo. Então, não precisa fazer essa ênfase, né, interdisciplinaridade, porque é natural. O que tem de mais concreto, digamos, como efeito dessa cultura, que a gente pode chamar de interdisciplinar, é a reorganização dos fios condutores, né, das disciplinas, que é energia, estrutura da matéria, etc., não era antes. Aliás, no ano passado esteve na UFRJ um diretor do Helmholtz Instituto na Alemanha, e eu vi, então, ele apresentou, depois eu vi no site também as linhas de pesquisa do Helmholtz, energia, estrutura da matéria. Eu fiquei tão feliz por acertando, porque essas pessoas estão, são as demandas de pesquisa que eu vou. Então, eu acho que esse deu um certo toque de reforma, de convergência disciplinar. Eu estou mais me referindo agora à convergência disciplinar. Convergência pessoal. É uma demanda, é preciso que seja assim, não é artificial. A minha pergunta tem a ver com a relação entre conhecimento e desenvolvimento econômico. Então, uma das maneiras que a gente vê naturalmente para promover isso seria uma valorização de patentes dentro do país. A pergunta, então, como é que o senhor vê isso e como o senhor explicaria a tendência dos comitês da CAPES, que são independentes, estarem subvalorizando as patentes? Esse ano baixou o peso das patentes sensivelmente. Bom, você tocou num ponto que a gente precisava de uma outra sessão, uma outra conversa, porque a CAPES fez um extraordinário benefício para o país. Muito bom. Levou os cursos de pós-graduação a níveis que são comparáveis com o exterior, sérios, etc., exigindo, de fato, uma contribuição ao avanço da ciência, a seriedade de informações nos cursos, etc. Mas está esgotando. O que a gente não pode dizer assim, bom, isso vale para sempre? Não vale para sempre. Né? Eu acho que a CAPES tem que ter uma reforma grande. Inclusive, essas classificações de A1, A2, A3, A4, B1, B2, e cada comitê tem uma. Se eu publicar, por exemplo, trabalhando no centro, se eu publicar numa revista de biologia,
vale zero, porque eu estou na engenharia. Então, aí as pessoas dizem, não, mas a pesquisa tem que ser interdisciplinar. Bom, a avaliação não é. Então, tem que mudar muitas coisas. Viu? E uma das coisas que tem que mudar seria essa valorização da cooperação com o setor industrial. Agora, a relação entre economia e conhecimento, eu acho que ela avança para um outro setor. É porque aqui, primeiro, a grande maioria dos empresários não são todos, pelo amor de Deus, mas a maioria, eu acho, não são, de fato, industriais, são comerciantes. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei, teve um período que eu saí da universidade, por motivos, o Coimbra saiu, etc. Não interessa agora. Trabalhei na Promon. Trabalhei na Promon no projeto de Angra 1 e Angra 2. Foi entre 75 e 85 anos. No ano de 80, por aí, 79, 80, quem era o diretor da Promon, diretor de engenharia, o professor Décio Zagotti, não sei se você conhece, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, era professor da USP, recebeu um cheque muito bom, ele era professor da USP e o Promon contratou para ser diretor de engenharia da Promon, dava toda a força, a gente trabalhava parte do nosso tempo, não era só eu, algumas pessoas, era para desenvolver projetos, novos tipos de projetos, novos tipos de análise, de funções, etc. Naquela época começou a haver a hiperinflação que você ganhava no overnight, né? Fortunas. E a Promon começou a ganhar muito mais dinheiro no overnight do que em projetos. A parte toda de projetos que da nova diretoria disse, não, isso aí é segunda classe. A gente tem que ganhar dinheiro com overnight. Saiu de gente na Promon naquela época, porque o Décio saiu, vários outros saíram. Então, não tem essa coisa. Né? Segundo, eles têm uma certa razão, podem ter uma certa razão, porque, na realidade, o Brasil não é um Estado empreendedor, no sentido que devia ser empreendedor. Não há desenvolvimento, eu acho, né, em país nenhum, sem que haja empreendedorismo do Estado, investimento do Estado. Exemplo mais recente. Por que a Europa, principalmente a Alemanha, colocou bilhões de euros para fazer uma maquininha pousar no meteoro? Lembra disso? Sucesso. Pousou, colou. Para que serve isso? Serve para avançar a tecnologia, que não é para o meteoro. Não é para a maquininha que pousou no meteoro. Agora, por que tem que ser uma coisa assim? Porque se ele disser, vamos fazer na Europa um projeto de um carro novo, espetacular, não as empresas, como investimento do Estado, né? Por isso aí tem um monte de gente que faz, eles importam, né? Por que os Estados Unidos deu esse salto, né, nos anos 50, nessa missão Apollo? Porque não podia comprar de lugar nenhum. Ir para a Lua é uma história muito interessante, não tem tempo de falar. Mas ir para a Lua não dá para importar nem da Rússia, nem da França, nem da Alemanha. O Brasil tem que fazer o projeto que eu te falei hoje, o projeto Netuno, ir para o fundo do mar, para fazer coisas que não dá para comprar em lugar nenhum. Desenvolver tudo aqui. Porque se fizer o investimento do Estado em alguma coisa que dê para comprar, a gente compra. Prova, avião, caça. Para que comprar da Suécia? O Brasil vai entrar em guerra, se entrar em guerra, com quem? Então, pega a Embraer, encomenda aviões de caça, vão ser iguais aos melhores do mundo? Não vão ser, mas vão ser um passo adiante. Daqui a 10 anos, encomenda de novo uma nova, e assim você cresce. Se for projetos que dá para comprar fora, a nossa cultura você compra fora. Então, tem que ter investimento de Estado, investimentos desafiadores. Com isso, que não dê para fazer fora, você sabe que, por exemplo, tem um grupo que estaria nesse projeto do Netuno, de robótica na COP, tem aqui pelo Sul também tem várias universidades de robótica, né, robôs submarinos, né,
Se a gente quiser projetar um veículo desses para ir a mais de 1.000 metros, tem que comprar sensores. Esses sensores não se fabricam aqui. Se eu comprar nos Estados Unidos, eles vão querer saber para que vocês querem comprar isso. Senão, a gente não vende, não. Então, o mundo é assim. Não adianta eles estão errados. Não sei, se a gente fosse conosco, talvez eles fizessem igual, né? O que acontece é o seguinte: nós temos que enfrentar esses problemas. E, para isso, é preciso que haja investimento do Estado. Compre um livro da professora Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor. Ela conta essa história dos Estados Unidos, como é que foi. Porque essa coisinha que está aqui, isso aqui é resultado de investimento do Estado americano, em grande parte. Não foi como é que se chama esse negócio da maçãzinha? Não foi a Apple que pagou esse desenvolvimento todo, não, porque isso é uma fortuna, não tem como. Mas o que vaza para as empresas, dos spin-offs, o que é bom, isso é bom, tem que ser assim, não? É isso que faz o país. Então, eu acho que a CAPES tem que mudar, etc., mas eu não vejo que só valorizar patente nas universidades vai ser solução. O negócio é muito mais profundo, quer dizer, muito mais pesado. A gente tem condições de fazer, mas é preciso ter coragem. Às vezes eu me sinto, sei lá, eu desisto. Bom, nós temos aqui uma tradição que vamos manter de encerrar, já está na hora, agradecendo muito a participação dos ouvintes hoje aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Boa noite, obrigado.